tem que equilibrar tudo, né? Prometemos dicas de redação, porque isso se fala já há muito tempo que a redação era o bicho-papão do vestibular, é o bicho-papão do Enem também, professor Paulinho Curiri está aqui, então, para trazer algumas dicas para a galera de casa. Agora são 6h21, o Anderson estava me lembrando que a galera está se preparando agora para ir para a aula, né? Se arrumando, e se alguém já está a caminho, às vezes pode estar acompanhando a gente pelo Globoplay, pode estar acompanhando a gente no multimídia do carro, e o professor tem dicas para isso. Bem-vindo, bom dia, professor. Bom dia, Sérgio, bom dia, Fábio. Então vamos começar dizendo para quem tem medo de redação, o que é possível fazer para melhorar, para se dar bem nessa prova que tem um peso tão grande aí no Enem? Isso, tudo pressupõe-se, né, que ele já tem estudado, tem estabelecido algumas metas de escrita, já tem estruturado. Essa reta final é importante também a prática, mas relembrar aquilo que ele mais tem trabalhado e analisar redações que já alcançaram nota máxima, porque elas com certeza são um modelo eficiente para poder trabalhar também na redação dele. Todo mundo fica aqui, é o tema da redação, né? Aquela grande incógnita. Para vocês, professores, por onde caminha aí a perspectiva da banca ter definido um tema? Esse ano, então, é mais complicado ainda, né? Porque houveram aí mudanças significativas, mas com certeza aquelas atualidades, né, que trabalham aspectos sociais, humanitários, que fazem diferença. Então, esse ano a gente já tem algumas perspectivas de meio ambiente, a importância de se discutir as doenças mentais, a representação aí de violência, né, urbana, importância da escola, entre outros. Vocês apostam em alguma coisa assim, mais da atualidade ou algo mais filosófico, eu não sei, o que seria? Com certeza, a atualidade. A atualidade, desde que ela seja algo recorrente. Pois é, professor, agora a gente tem uma questão política, né? Esse ano é o primeiro Enem da nova administração do Ministério da Educação, em que se colocou um tanto de coisa, se falou-se politicamente do Enem de várias maneiras, né? E que isso pode influenciar de que forma, não só na prova de redação, mas no Enem de uma forma como um todo? Então, a prova do Enem, todo ano ela faz algum tipo de retificação, ratifica algumas coisas, né? E na redação a perspectiva é que seja algo menos ideológico. Essa foi a representação passada para aspecto geral do estudante. Então, os trabalhos temáticos e posicionamentos seriam interessantes em cima de algo que não seja tão ideológico. Vamos supor aqui que, de repente, vai que eu acerto, hein? De repente, o Enem resolva falar sobre queimadas. A gente teve as queimadas na Amazônia, aqui no Centro-Oeste. Como desenvolver um tema desse, professor? Primeira análise deve ser em aspecto histórico, né? Já houve algum princípio, eu diria ainda mais, não só de queimadas, mas um princípio que atribua problemas ambientais de uma forma geral. Então, alusão histórica, algo filosófico, o que a sociedade pensa sobre isso, mas no aspecto sociológico e um processo de intervenção sobre essas ações. E aquela formulazinha básica, no meu tempo a gente falava que tem que ter introdução, desenvolvimentos e conclusão. Professor, se o tema for família, por exemplo, idosos, cada vez mais idosos nas famílias. Um tema interessante, né? Entre tantos aspectos, pela criação de delegacias especializadas, algumas leis que agora valorizam ainda mais o idoso, a perspectiva de ser tratado como alguém sábio e não como alguém que seja um problema na família ou em aspecto social, é sempre interessante. Tecnologia. Tecnologia é um bom tema, é um maravilhoso tema. Entretanto, no último tema do Enem foi trabalhado algo sobre tecnologia, então não é uma aposta tão recorrente, mas é interessante. Se a gente for falar, por exemplo, de produção agrícola no Brasil, ou o Brasil economicamente falando? A representação agrícola, e aí eu volto a destacar até o meio ambiente novamente, faz 10 anos que não se tem um tema envolvendo isso. Então, é altamente influente esse tema e deve se trabalhar, inclusive, com os povos indígenas. Violência contra a mulher já teve, né? Em 2015. 2015. Eles costumam retomar algum tema no histórico de provas? Eles nunca voltaram com algo que já foi tema da redação? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu costumo dizer sobre as técnicas Curirim. E uma delas é justamente isso, fazer análise em relação às provas que já foram cobradas. E sim, eles retomam. Não sei se retomariam tão próximo à ideia, mas algo que esteja envolvendo abuso, exploração sexual, importunação, é interessante saber sim.
Deixa eu puxar a brasa para a nossa sardinha. Todos os pontos que o professor disse aqui, todos os temas que a gente levantou, que podem ser ou não, mas que ajudam a desenvolver o raciocínio, envolvia o conhecimento do atual momento, né? Tá ligado no que é agora e real, e não naquele mundo virtual que está aqui. Então é muito importante para quem vai fazer o Enem estar atento para as notícias, ler jornal, assistir telejornal. É imprescindível assistir telejornal. Mais que isso, lá na sua citação, porque deve haver citação para sustentar seu argumento, usar o portal g1.com e outras funções que nós temos hoje como mecanismo de sustento para poder ratificar a ideia. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que a gente vai ter tempo para voltar. Vamos voltar aqui. Voltar nesse assunto para ajudar o pessoal que deve estar aí numa ansiedade. Imagina só o coração. Né? Obrigado pela Obrigado, eu que participação. agradeço. Eu adorei continuar mais 2 horas nesse papo, mas a gente Obrigado. volta a conversar. Ainda mais a gente que adora a redação, né? Tá certo, professor, obrigado. E olha, claro, você pode ficar ligado aí, acompanhar de novo a entrevista do professor pelo Globoplay, também pelo nosso portal, pelo G1, né? Entrar nas nossas redes sociais, que vem agora G1 GO.